Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito importante acerca do cultivo de plantas carnívoras, né? Que é basicamente o musgo esfagno. Ó, o musgo esfagno ele é basicamente a matéria-prima para qualquer substrato que a gente vai fazer. Inclusive, ignorem aqui por favor, tá? Estão cortando a grama, esse barulho infernal tá desde as 8 da manhã, agora são 10h30. E então, bom pessoal, o musgo esfagno, como eu já havia falado antes, ele é basicamente a base para qualquer substrato que a gente vai fazer, para plantas carnívoras, viu? Ele também é muito utilizado para a cultura de orquídeas, porém eu compro aqui mesmo para as plantas carnívoras. Por quê? O musgo esfagno, ele retém muita umidade, ele retém muita água. Então, quando você vai plantar essa planta carnívora, ela precisa de muita água para ela acabar não secando, né? Para ela não acabar secando e morrendo. Principalmente porque a maioria delas, tipo a sarracenia, a dioneia, as róseras, né? Várias róseras, elas são de lugares muito encharcados, porém também tem muito sol. Então esse sol bate e se você não compensar essa água, a sua planta pode acabar morrendo de seca, viu? Até porque elas não são cactos, né? Elas não armazenam água no próprio caule. Então algumas horas de sol direto pode já secar a planta. E bom, esse musgo aqui que eu uso, né? Não é publicidade, não é nada, ó. Mas eu compro um pacotão de 1 kg. Ele é muito bom, inclusive, viu? Porque vocês podem ver aqui, ó. Eu até peguei uma jarra aqui mesmo, porque eu tô sem minha bacia. Eu peguei para hidratar e vocês podem ver que não tem. Ele não tem basicamente sujeira alguma, né? Tanto que até o fabricante fala que ele é próprio, ele é um dos. Aliás, não fala que é um dos melhores, mas ele é um substrato muito bom para cultivar essas carnívoras, porque ele não passa por tratamento de pH, então o pH dele continua ácido e ele mantém muito a umidade e ele não tem sujeira nenhuma. Vocês podem ver aqui, ó. Eu posso ir pegando e pegando. Vocês podem ver que vai ter uma folhinha, um gravetinho ou outro. Vocês vão ver que ele é muito limpo, tá? Ele é muito limpo porque ele passa por um processo de limpeza manual, tá? E sério, esse musgo esfagno ele é muito bom. Eu compro ele vem semi-desidratado. Então ele não vai vir seco. Ele parece estar seco, mas ele não vem seco. E esse inclusive é o melhor musgo esfagno que você pode comprar, viu? Porque ele não vem seco. Então ele vai absorver muito mais a umidade do que se ele viesse seco, porque o musgo seco ele meio que ele já tá meio morto. E outra coisa que eu gosto muito no semi-desidratado é que ele não libera aquele pó. Ó, você pode ver que eu manuseio ele, ó, ele libera algumas partículas, mas não é aquele pó assim, aquele esfarelento que vai no nariz da gente, enfim, fica ruim assim. É horrível aquele, né? Por isso eu prefiro até mesmo comprar um semi-desidratado, porque ele já vem com um pouquinho de água, então ele tem até mais chance de rebrotar, inclusive, né? A gente pode ver aqui que mesmo não hidratando, ele tem muitas pontas ativas, né? Ele tem muitas pontas brotando aqui. E se você deixa ele bem hidratadinho, ó, ele vai absorver muita água, tá? E não tem segredo, é só deixar ele 5 minutinhos numa bacia, vocês vão ver, ó. Olha aqui, eu vou espremer esse musgo. Vocês vão ver o tanto de água que vai sair, ó. Ó. É muita água aqui que ele absorve. Então pode ter certeza que esse... Assim, claro que não dessa marca, né? Não vou fazer publicidade aqui. Porém, é mais uma dica para aqueles que estão começando de musgo, tá? Porque eu já vi até gente comprar aquele musgo que dá em árvore, né? Esse musgo até é impróprio para o cultivo. O musgo mesmo, esfagno, é o único que pode ser utilizado, tá? Sem a correção de pH, porque ele precisa ter um pH ácido, tá? É importante ressaltar isso aí. E não pode ter tratamento químico, tá? Porque se ele tiver tratamento químico, algumas impurezas vão junto. E vou ensinar um truquezinho pra vocês. Se vocês verem que, sei lá, pode ter acontecido algum tratamento aqui nesse musgo, é só vocês encher esse jarrinho aqui de água
e escoa essa água 1, 2 vezes no máximo, viu? É a única coisa que você precisa fazer para ter certeza que ele vai estar limpo, assim, limpinho. Porque nunca se sabe, né? Alguma coisa se passou, algum bichinho que às vezes fez xixi, tudo bem, tá? Tudo bem. Não tem o menor problema, é só a gente lavar mesmo e tá tudo bem, né? Aqui eu uso ele tanto para substrato, quanto eu gosto de colocar ele como cobertura. Nas plantas carnívoras, assim, todos os vasos que eu faço aqui, eu coloco o musgo sphagnum puro em cima deles, porque ele ajuda também a não superaquecer o vaso, né? Quando ele fica com uma camadinha aqui em cima, o sol, quando bate, ele vai batendo no musgo, o musgo vai soltar um pouco de água, ele vai transpirar, o musgo faz a evapotranspiração também. Afinal, ainda é um ser vivo, né? Tem algumas pontas ativas, então ainda consegue ser um ser vivo. E por causa disso, como ele vai estar em volta da planta, a planta ela não sente tanto esse calor do sol. Então pode ajudar às vezes a não queimar, principalmente sarracênias. Eu noto que quando eu coloco bastante musgo assim, que eu coloquei, eu só não tô com o vaso aqui, claro que ele é um pouco grande, é uma jardineira. Algumas novas armadilhas das sarracênias, elas não queimam, elas ficam intactas assim, elas ficam perfeitas, sabe, encostando no musgo. Então, assim, é um resultado que eu vejo, tá? E eu recomendo, assim. E bom, pessoal, esse foi o vídeo. É um vídeo super simples, sem corte, sem nada assim. Eu falando aqui tudo que eu sei mesmo. Então, eu já peço que você deixe o seu like, se inscreva se você gostou também. Se possível, comentar aqui. E se possível, também compartilhar. Para que essas pessoas que estejam chegando agora no mundo das carnívoras, elas possam saber qual que é o substrato adequado, né? Então é isso. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, pessoal.